Hoje nós celebramos o domingo da ascensão do Senhor. Jesus sobe ao céu e leva para junto de Deus a nossa humanidade. A gente professa no creio que Ele está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. No credo niceno-constantinopolitano, que eu confesso ainda não decorei, porque no Brasil a gente não reza nos domingos habitualmente esse credo, está assim: e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Essa afirmação, ela é muito importante para nós, e a celebração ajuda a gente a entrar nesse mistério da ascensão do Senhor. Está lá, junto de Deus, o nosso irmão, aquele que desceu de junto de Deus e assumiu a nossa condição humana. Não porque a nossa condição humana fosse ruim, mas porque Deus amava demais, ama essa condição humana demais. E por amar o nosso ser humano, é que Deus a assume para elevá-la, para fazer com que essa condição humana fique melhor ainda, né? Com a comunhão de Deus conosco, a comunhão de Deus com a nossa vida. A carta aos Hebreus, que nós ouvimos na segunda leitura, não nessa parte, diz que Ele é igual a nós em tudo, de menos no pecado. Então, quando Jesus vai para junto do Pai, Ele leva consigo a nossa humanidade, Ele não deixa aqui, Ele abraçou isso para sempre. Deus assumiu em Jesus a nossa humanidade e colocou isso em relação com a sua divindade na pessoa do seu Filho Jesus. Isso é muito importante. Tem na nossa experiência da ascensão uma coisa muito bonita que a gente faz aqui na comunidade e que eu acho que valeria a pena falar disso hoje. É o galo? É o cruzeiro? Galo. É o cruzeiro, não é? É o cruzeiro, graças a Deus. Jesus está subindo ao céu, o céu é azul, né? Então pronto. Brincadeira, gente. Bom, então, voltando, o que é que eu acho que é importante aqui para nós hoje, como experiência que a gente faz aqui na nossa paróquia? A experiência do incenso. Pode parecer para muitos uma formalidade, mas é uma experiência tão bonita, tão forte. O incenso é um grãozinho de resina. O que a gente está usando atualmente, ela é vermelhinha, essa resina. Ela tem um cheirinho. Se a gente chegar, a gente põe no ar e sente o cheirinho da resina. Tem vários aromas de incenso, enfim, incensos mais baratinhos, mais caros, mas não interessa. O incenso é trazido então numa vasilhinha, que a gente chama de naveta, porque ela parece um barquinho, né? A palavra naveta em italiano é barquinho, e o formato é esse mesmo, o nome é esse mesmo. E aquele artefato de metal, né, que vocês me vêm usando, chama-se turíbulo. O ministro ou ministra é o turiferário ou turiferária. São aqueles então que trazem o turíbulo e também nos incensam. O incenso custou entrar na nossa experiência religiosa, porque quando o cristianismo no começo era perseguido em alguns lugares, então queimar incenso indicava alguma atividade cultual, e como o cristianismo era perseguido, era melhor não queimar incenso. Além disso, os cristãos não queriam que a gente se parecesse com os pagãos que queimavam incenso, ou com o pessoal de Jerusalém, os judeus, que também queimavam incenso. Então custou entrar na nossa liturgia o incenso, mas entrou, e ele tem um significado muito bonito, porque em contato com a brasa que está ali dentro do turíbulo, né, tem uma vasilhinha lá cheia de brasa, esse grãozinho de resina se transforma, ele queima e se transforma numa fumaça perfumada que sobe aos céus, né? E por muito tempo a atribuição mais comum de significado ao incenso é a experiência da oração. Suba a ti a nossa oração como incenso, vai dizer um salmo, não é? E isso entrou inclusive na nossa liturgia.
Então, a oração é esse perfume agradável. Deus gosta que a gente reze e a oração sobe a Deus, como o incenso sobe também até Deus. Então, o incenso passou a fazer parte e abraçar esses significados todos. Aqui na liturgia, a gente tem essa experiência de chegar, o incenso vem à frente, né? E chegamos e incensamos o altar. Depois de incensar o altar, ele vai ser usado de novo para incensar o livro, de onde se proclama o Evangelho. Depois, daqui a pouco, nós vamos incensar as oferendas, o pão e o vinho, né? E vamos incensar o padre, os ministros e o povo vai ser incensado. Que linguagem é essa? A gente vai lá na Bíblia para entender isso. Na Bíblia, hoje, nos Atos dos Apóstolos, se diz que Jesus foi até o monte com seus discípulos e ali no monte com os seus discípulos, Jesus dá as últimas recomendações e sobe ao céu. E ao subir ao céu, as nuvens o encobrem. E quando as nuvens o encobrem, os anjos vêm dizer para os discípulos: vocês estão olhando para o céu por quê? Né? Vai trabalhar todo mundo, né? Vocês têm que continuar a missão de Jesus aqui. Ele vai descer do céu do mesmo jeito que subiu, mas vocês vão trabalhar, né? Não fica olhando para o céu não, né? Então, essa imagem da nuvem que encobre Jesus, ela é uma imagem bíblica muito forte, que no Antigo Testamento aparece essa imagem. Deus caminha com o seu povo e se manifesta na forma de nuvem. O povo é encoberto por uma nuvem no Antigo Testamento enquanto caminha, tanto para proteger esse povo, quanto para manifestar essa presença de Deus junto do povo. É muito bonita essa imagem bíblica de Deus caminhando com o povo e a nuvem manifestando essa presença. A gente vê isso na transfiguração de Jesus no monte, né, que é proclamado na Quaresma, e tem a festa agora da Transfiguração em agosto, dia 6 de agosto. A nuvem desce, encobre Jesus, encobre os discípulos, e do meio da nuvem se escuta: esse é o meu filho amado, eu gosto muito dele, eu ponho muito gosto nesse meu filho. Deus fala de dentro da nuvem, né? E então a nuvem é essa imagem em que Deus abraça, em que Deus assume, em que Deus toma para si, em que Deus, né, mostra que está junto, né? E nós fazemos nuvem aqui. A liturgia faz nuvem entre nós. E ao fazer nuvem entre nós, começando pelo altar, ela está dizendo que essa mesa aqui é sagrada. A gente passa por ela, se inclina, vocês já devem ter visto. A gente beija essa mesa, mas a gente incensa essa mesa porque ela é uma realidade que não é daqui, uma realidade do céu que liga aqui com a terra, né? O altar é Cristo, vai dizer o catecismo da igreja. Por isso a gente o incensa, né? Por isso o padre o beija, para que receba dele o Espírito, né? Para presidir a comunidade. A gente incensa o Círio Pascal porque essa luz do Círio Pascal não é uma luz física meramente, é a luz do ressuscitado que ilumina as minhas trevas, as trevas de vocês, as travessias que a gente faz. Jesus que fez a grande travessia da morte, da escuridão da morte, e iluminou toda a escuridão da morte, do pecado e da violência. Agora Ele ilumina a gente, ilumina a nossa igreja, a nossa casa, a nossa vida. Vocês levaram um círiozinho para casa, acenderam, né, o círiozinho lá na casa de vocês, para lembrar que nós somos iluminados por Jesus, não por uma luz meramente física ou por uma outra doutrina qualquer que se diga iluminada. Não, Cristo é a nossa doutrina, é Ele, é a vida dele que ilumina a nossa vida. A gente incensa o Evangeliário, que é aquele livro que está no ambão, né? Porque quando a gente proclama ali, na liturgia, a palavra de Deus, já não sou eu mais que falo, já não são os leitores mais, é Cristo que fala em nós. Então os ritos ajudam a gente a lembrar
porque se trata de outra pessoa que está aqui no nosso meio. A gente diz: o Senhor esteja convosco, que vocês respondem: Ele está no meio de nós. E a gente até chega pertinho lá, para escutar de perto, como aquela multidão que, sedenta da palavra de Jesus, apertava tanto ele para ouvir a palavra, que ele teve até que subir no barco, né? A gente tenta imitar isso aqui. A gente vai lá para junto dele, seguindo o Evangelho, porque nós somos discípulos seguidores dele, e aí a gente quer ouvir de pertinho o próprio Jesus nos falando. O padre nem precisaria falar aqui essa homilia, né? Porque a palavra de Jesus já deveria ser suficiente para nós. Daqui a pouco a gente vai incensar o pão e o vinho. Porque o pão e o vinho, vou cantar, vocês vão ouvir, é fruto da terra e do trabalho humano. É a nossa realidade viva, é a minha vida, a vida de vocês, a história de vocês, a semana que vocês passaram, a gente colocou sobre o altar. E aí o padre vai dizer: fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar o pão da vida. Então, é um pouco essa ideia do Natal. Ele veio assumir a nossa existência humana para transformar essa existência humana. Isso que aconteceu no Natal acontece com o pão e com o vinho. Ele assume, ele encarna aqui no pão e no vinho para nós, né? Então a gente incensa. É uma imagem nossa do nosso encontro com Ele. A gente incensa essa realidade. Depois os ministros, depois vocês. Vocês são insensados, insensadas, porque vocês carregam uma dignidade. Deus chamou vocês para cá, trouxe vocês aqui, né? A gente insiste muito que nós somos pecadores, está certo, não está errado, mas acima do pecado existe em cada um de nós uma dignidade. E a igreja ritualmente reconhece isso, que Deus assumiu a sua vida, a sua história, as suas pelejas, as suas dores, as suas angústias, os seus problemas. Vocês estão sendo incessados, né, na igreja, para que vocês também não esqueçam da sua própria dignidade, para que vocês cultivem isso, para que vocês se sintam de fato como queridos de Deus. Deus quer vocês, Ele ama vocês, Ele gosta muito de vocês, Ele abraça vocês, como naquela montanha em que Jesus falou: estes são os meus filhos e filhas muito amados. Eu tenho muito gosto em todos vocês. O incenso está dizendo isso para nós. E isso deveria dar a gente uma confiança muito grande, de sabermos abraçados por Deus, cuidado por Ele, de saber que Ele acompanha a gente no nosso caminho, de saber que Ele nos reúne em torno dessa mesa que é do céu e nos alimenta nela, né? De saber que Ele nos envia o Seu Espírito Santo para fazer com que a gente viva a vida de Jesus aqui, né? De saber que a gente é chamado a fazer da nossa vida um incenso, a entrar no processo de transformação, a deixar de ser pedrinha para se tornar essa coisa que se eleva, porque Jesus veio para esse mundo para elevar as pessoas. Ele tira o leproso da doença, então Ele eleva o leproso. Ele tira a mulher da humilhação daqueles homens que queriam apedrejá-la e salva a mulher daquela situação e eleva essa mulher para uma vida nova. Ele tira Zaqueu da experiência de ser cobrador de impostos e de tirar dinheiro dos pobres, explorar os pobres, para Zaqueu querer restituir tudo que ele roubou dos outros e viver a vida nova, porque ele encontrou a salvação em Jesus. Então Jesus sempre elevou as pessoas. A elevação de Jesus ao céu, a sua ascensão, tem a ver com essa vida de fazer os irmãos e irmãs se elevarem. Então nós somos isso, pessoas que querem ser transformadas, elevadas. E o que faz a gente se elevar? Deus, claro. E o seu Espírito Santo em nós, que é essa brasa que Deus colocou dentro de nós. A gente então, amando, a gente se elevar a Deus.
O segredo é o amor, não é? Mas é o amor concreto, o amor que se realiza em obras, o amor que faz alguma coisa pelo outro, o amor que dá a sua vida como Jesus deu a sua vida por nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisso então a gente vai ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Nisso a gente vai se elevar como filhos e filhas verdadeiros, como seguidores de verdade de Jesus Cristo. Amém.